Graça e paz aos queridos irmãos. Estamos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus, palavra esta que liberta o ser humano de qualquer situação adversa que ele venha estar passando na sua vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Tá? Esta palavra, ela liberta, ela traz uma nova vida para o ser humano. Ainda que a pessoa esteja andando num caminho escabroso, caminho tenebroso, praticando algo que desagrada ao Criador, mas no momento em que ele tiver uma mudança de vida, uma mudança de atitude, a vida dele muda por completo. Porque a palavra de Deus, ela limpa, ela restaura e transforma. Jesus Cristo, ele veio ao mundo com a intenção de salvar a humanidade. Certo dia ele estava juntamente com os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, que era um povo muito desprezados, porque eles cobravam os impostos além do devido, e por isso eles eram mal vistos, os publicanos. E ali, o mestre, o Senhor Jesus, ele estava ali comendo e aproveitando a oportunidade, pregando a palavra de Deus, Foi para isso que ele veio, pregando ali para o povo rebelde, que não queria saber de Deus, mas o Senhor Jesus, ele veio com esse interesse de passar para cada um deles o melhor tesouro. É isso que nós estamos estudando aqui hoje, é o melhor tesouro para a vida do ser humano. E muitas pessoas ali viam Jesus ali, no meio deles, e começaram a julgá-lo, e dizendo, como é que pode um homem que é filho de Deus, e está ali juntamente com os pecadores, comendo ali com eles. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus falou assim: não necessita de médico os que têm saúde, os que são são assim, as pessoas sãs, pessoas que não têm problemas de saúde. Não necessita de médico os sãos, e sim os doentes que precisam de médico. Jesus quis dizer ali que todos estavam enfermos, estavam doentes, e a doença daquele povo era falta de conhecimento, era falta de caráter, era os publicanos que praticamente roubavam, cobravam além do devido. Louvado seja o nome do Senhor, pessoas que estavam verdadeiramente perdidos, sem a salvação, sem o conhecimento de Deus. Jesus ali agora, ele passa para eles o melhor tesouro. Jesus disse, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, como assim o doente precisa do médico, também os pecadores precisavam de um Salvador. E este Salvador é o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar-nos as nossas almas da perdição. Ainda tem pessoas que falam assim, como é que pode alguém que diz que está salvo, alguém que andava no erro, fazendo qualquer tipo de maldade, e hoje diz que está livre e que está salvo. Sim, é capaz, porque o Senhor Jesus Cristo veio com esta missão de regenerar a pessoa perdida, de buscar a ovelha perdida. Jesus Cristo, ele dá um exemplo falando daquela parábola da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99, o pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrou e saiu do redil. Aquele pastor deixa as 99 no lugar seguro e sai em busca de uma que se perdeu. Jesus, falando essa parábola, ele está falando de si próprio, certo? Ele deixou lá o seu reino de glória, deixou os céus,
a presença lá de Deus, e desceu aqui na terra em forma milagrosamente inexplicável, certo? Obra do Espírito Santo, e fez a sua obra magnífica aqui na terra, morrendo na cruz de Calvário, pois era necessário, diz a Bíblia, que um justo morresse pela humanidade. E como aqui na terra não havia nenhum sequer mais justo, aqui na terra, ele era o único Filho de Deus que poderia morrer pela humanidade. Por isso que tudo que ele passou foi tudo projetado por Deus para que isso acontecesse. Porque se ele não morresse, não haveria salvação nenhuma para a humanidade, para ninguém sequer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando ele foi preso, ali quando pegaram ele, o apóstolo Pedro pegou a sua espada e arrancou a orelha de Malco, daquele soldado. Jesus falou assim: Pedro, põe a tua espada na bainha, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Aí ele falou: tu não sabes que eu tenho poder para pedir ao Pai legiões de anjos e ele me livrar? Mas para isso eu vim, para que se cumpra as Escrituras. Então, amados, devemos guardar este melhor tesouro que nós temos. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter este desejo, esta sede, esta fome pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, pois diz no livro de Oséias que o Senhor falando: meu povo foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Se nós não buscarmos como a prata, como almejado os bens materiais aqui na face da terra, se nós não buscar também a sabedoria de Deus em primeiro lugar, então nós seremos destruídos, porque nós vamos ficar uma pessoa seca, uma pessoa que não tem o conhecimento do Criador, e por isto nós poderemos ser destruídos. Não adianta ter riquezas, não adianta ter bens materiais em abundância aqui na terra, se não tiver o conhecimento de Deus. Porque só com a presença de Deus que nós saberemos administrar tudo aquilo que Deus nos dá. Portanto, se como a prata, ele quis dizer, se como os bens materiais que vocês tanto almejam para as suas vidas, se vocês buscarem o conhecimento, então vocês vão entender o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então nós temos que buscar, temos que almejar, assim como nós almejamos os bens materiais, em primeiro lugar deveríamos estar buscando aqui o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Certo? Então, meus amados irmãos, nós jamais poderíamos deixar de falar essa palavra aqui para os amados ouvintes, para todos nós que aqui estamos, porque, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós tenhamos conhecimento da verdade, para que nós possamos viver uma vida tranquila e digna sobre a face da terra. Este livro, a Bíblia Sagrada, ela é o melhor livro, ou o primeiro livro que deveríamos estar assegurado com ele e jamais largarmos. A Bíblia diz que nós temos que, se é deitado, estar meditando, se é andando, estar meditando, estar falando dele dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 11. 119, versículo 11 de Salmo diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem ver, o teor desta palavra. Escondi. Esconder é num lugar oculto, aonde? No coração. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, é do coração que nós devemos estar cheio da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, é aquilo que nós vamos transbordar, é aquilo que nós vamos passar para as pessoas, né? Este tesouro nós vamos esconder neste baú, né? Esse tesouro esconder nesse cofre bem guardado, onde Satanás não roubam, onde ninguém pode tirar. Porque se a palavra de Deus desce para o seu coração, o homem não anda pecando. Né? Pecador todos nós somos, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, está fazendo daquele que diz que nós temos, né, pecado, e nós estamos fazendo dele mentiroso. Nós somos pecadores, mas somos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus que nos limpa. Né? Jesus falou para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então a palavra de Deus, ela transforma, ela lava, ela limpa o coração do homem do mais vil pecador. Quando assim nós demos lugar, então nós temos que estar todos os dias buscando a presença de Deus e nos enchendo para que nós possamos estar sempre sadio na palavra de Deus. Olha, o versículo 10, né, do 119 de Salmos diz assim: de todo o meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Você vê aqui a preocupação do salmista. De todo o coração, nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, sem reserva. Sem reserva, nós temos que buscar. E depois que nós encontrarmos, nós temos que agora esconder a palavra do Senhor em nossos corações. Como diz o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o salmista diz: não me deixes desviar dos teus mandamentos. Ele sabe que se ele se desviar dos mandamentos do Senhor, ele tem prejuízo. Olha, a Bíblia diz que quando um homem é liberto de um espírito maligno, este espírito ele sai vagueando, ele sai por aí procurando lugar para habitar, e se ele não encontra, aí ele fala: retornarei para a minha antiga morada. E se ele retornar para aquela pessoa que foi liberta, e aquela pessoa estiver vazia, né, não estiver cheio da palavra de Deus, assim como fez o salmista, esconder a palavra no coração. Se nós não estiver com o coração cheio da palavra de Deus, se nós estivermos vazios, cheios de maus pensamentos, de maus comportamentos, de muitas coisas que não agradam a Deus, então aquele espírito maligno vem, e a Bíblia diz que ele não vem só. Neste passeio que ele dá, enquanto ele sai da vida do ser humano, ele encontra mais 7. Neste passeio que ele vai, que ele está aí procurando lugar para ficar, então ele encontra mais 7. E a Bíblia diz que ele vem para a antiga morada. Se encontrar vazia, ele entra e traz consigo mais 7 demônios, mais 7 espíritos malignos, mais 7 espíritos imundos. Por isso que quando nós vê alguém que se desvia da presença de Deus, certo? Aqui o salmista ele diz: não me deixe desviar dos teus mandamentos. Quando a gente vê uma pessoa que se desvia, que se afasta dos caminhos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, pessoas que hoje, né, está fora dos mandamentos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que essa pessoa está num estado mais deplorável do que ele vivia antes. Por quê? São 7, né, que veio, aquele que saiu traz consigo mais 7, então já são, somando 8 espíritos imundos na vida daquela pessoa. É terrível, nós temos que tomar muito cuidado para não pecar contra Deus, para não deixar o nosso coração vazio da palavra de Deus. Se nós deixar o nosso coração vazio da palavra do Senhor, então tem possibilidade sim de outros espíritos imundos, né, entrar e ali dominar o ser humano a fazer tudo o que ele quer. Por isso que tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do capiroto, né? Oficina de Satanás, o ditado por aí. Então nós temos que tomar muito cuidado, amados. Muito cuidado mesmo em não deixar
nossas vidas sem conhecimento, sem este tesouro inefável que é a palavra de Deus. Esse tesouro que ilumina, louvado seja o nome do Senhor. Davi, o salmista ainda fala, lâmpada para meus pés, né, no versículo 105, né? 105 aqui diz assim, veja só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina, louvado seja o nome do Senhor, e que traz luz ao ser humano para nós não pecar contra a palavra do Senhor, contra o Senhor. Então, quando a palavra de Deus está no meu e no teu coração, nós andamos sempre no claro. Nós não tropeçamos, porque a Bíblia diz que quem anda de dia não tropeça. Quem anda na palavra de Deus não tropeça, sempre tem a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. Quando nós queremos tomar um caminho errado, está sempre ali uma luz, né? A lâmpada, que é a palavra de Deus, iluminando e dizendo, por aí não, por aí está errado, você não deve ir por aí. Tem sempre o Espírito Santo tocando na minha mente, na sua mente, no nosso coração, porque a palavra de Deus, como diz, que ela é lâmpada para nossos pés. Então nós vamos andar por caminhos direitos, porque a lâmpada está sempre clareando, e luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então jamais nós iremos tomar caminho errôneo, porque a palavra de Deus, ela está sempre nos iluminando. Então devemos buscar sempre estar cheio da palavra de Deus. Amém? Então é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda aqui em Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, versículo 20 ao 23, nós vamos ver o que diz aqui, né, a palavra de Deus. Vejam só, diz assim, ó: meu filho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração. Este tesouro que é a palavra de Deus, como eu já falei, tem que estar guardada num bom local, que é o nosso coração. Veja só o 22. Pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Então, se a palavra de Deus está no nosso coração, nós não deixar se apartar dos nossos olhos, isso aí quer dizer que nós temos que estar sempre meditando, certo? Sempre buscando a palavra do Senhor, guardando ela dentro do nosso coração. Como já falei, nós temos que estar com o coração cheio com a palavra de Deus. Olha só o 22, pois são vida para os que acham. Você já imaginou? Pessoas às vezes estão morto no pecado, está morto nas suas atitudes, mas quando ela acha essa palavra, ela dá vida para o ser humano. Que coisa linda! E saúde para o seu corpo. Agora me fala, quem anda na palavra de Deus? Nós não vemos menos problema de saúde, ou mesmo nenhum para quem realmente anda com o coração cheio da palavra de Deus, porque ela é saúde para o nosso corpo. Uma pessoa que anda estragando a sua vida com coisas, com químicas, com drogas, com algo que estraga a saúde, que destrói o corpo do ser humano, essa pessoa não tem saúde, porque vive estragando, sabe, aquelas coisas, aquelas químicas, estraga a vida do ser humano. Mas aqueles que acham a palavra de Deus e guardam no seu coração, tem mais saúde, porque não vive passando noites em baladas, não vive passando noite afora assim, aprontando coisas ruins para prejudicar o seu próprio corpo. Não. Então, quem esconde a palavra de Deus no seu coração tem mais saúde. Versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Agora, se você está com o coração cheio da palavra de Deus, e você encontra com alguém que está passando por momento
de decepção, por problemas na vida, querendo se matar, depressão, e você está cheio da palavra de Deus para dar para alguém que está ali, né, querendo fazer o próprio mal com a sua própria vida. Então você vai levar uma palavra de conforto, uma palavra de amor, e aquela pessoa se restitui, aquela pessoa se levanta e começa agora a ter uma nova vida, a ser uma nova pessoa. Então a vida dele saiu de dentro de você, que foi a palavra de Deus, que alcançou aquela vida e ele mudou, ou ela mudou. Então devemos cada dia estar sempre buscando na palavra de Deus, para que nós possamos também ajudar outras pessoas que estiverem necessitando. Amém? Então que Deus possa abençoar vocês que aqui vieram e que estão aí ouvindo essa palavra. Nós continuaremos, logo mais com mais estudos, assim para nosso proveito, para que nós possamos estar bem seguro nas mãos do Senhor, com o coração cheio da palavra de Deus. Que Deus assim possa estar abençoando cada um que estão ouvindo, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz, que Deus abençoe. Amém.